Senhoras e senhores, neste momento em que cumprimentamos a todos que nos assistem, estamos abrindo mais um programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E convidamos para fazer a prece de abertura o nosso irmão Jussi Severo. Então, queridos amigos, elevemos o nosso coração ao nosso Pai Criador. Temos muito que agradecer. Que possamos, neste momento, com o coração cheio de gratidão, louvar a misericórdia divina, louvar a proteção de Jesus. Que possamos neste momento agradecer a nossa vida, o nosso lar, a nossa família. Que lembremos neste momento de tudo aquilo que existe neste planetinha azul que favorece a nossa existência e que não é criação humana. E bendigamos ao Senhor pela existência da luz, do sol, do ar, da água, da natureza, de tudo aquilo que usufruímos quase que automaticamente, sem dar o verdadeiro valor. Que possamos fazer mais, que possamos agradecer a nossa saúde, a nossa visão, a nossa audição, a nossa respiração. Que possamos dizer: Senhor, muito obrigado por nossas mãos, pelos nossos pés. Por eles nos movimentamos e manipulamos aquilo que desejamos. Então, com este sentimento no coração, vamos começar o programa dizendo: muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Em cima desta prece, o tema de hoje é: não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era, para a morte. Quem disse? Paulo, em Romanos 7:10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, face delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor, e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhes que se externe com referência à dificuldade,
e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Por isso, não te perturbes, pois diante da luta, e observa, o que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que te se afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. O que o irmão achou no Evangelho sobre esse assunto? Pois bem, Antônio. Paulo, tanto quanto com a sua grandeza, com a sua lucidez, nos remete o pensamento sobre a inversão da visão que devemos ter da nossa existência, bem como Emmanuel, de forma grandiosa, nos dá os exemplos do cotidiano da vida, nos dando a indicação de que a nossa estrada, a nossa luta, a nossa forma de evoluir, ela é trabalhosa, ela é dificultosa, ela é disciplinadora. E onde nós encontraremos no Evangelho um ensinamento que nos tranquiliza a respeito das conclusões que Emmanuel fez ao final da sua exortação, no capítulo 5, Antônio, onde há uma preciosa lição sobre a bem-aventurança dos aflitos. Porque lá nós ficaremos a cavaleiro das causas das aflições. Lá nós ficaremos a cavalheiro das instruções dos Espíritos sobre bem sofrer e mal sofrer, sobre a felicidade que da forma encantada como nós a projetamos, na Terra não existe. Lá ficaremos sabendo sobre as verdadeiras desgraças que nós devemos nos preocuparmos como espíritos encarnados. E lá nós também receberemos as orientações para não praticarmos tormentos voluntários. O tema se encaixa perfeitamente no capítulo 5. Parece que todos os temas se encaixam nas bem-aventuranças, né? Por incrível que possa parecer, quase todos os temas se encaixam nas bem-aventuranças. Se tirassem todas as lições que já foram ensinadas neste mundo, todas as Bíblias que foram escritas, deixassem só as bem-aventuranças, teríamos salvação. Você não está sendo original. Você está lembrando, exatamente, de uma citação, né? E muito bem lembrada, né? Uma citação de um grande pacifista que a humanidade conheceu, que foi Gandhi. Gandhi disse isso. E não se dizia cristão. Embora nós saibamos que foi um dos grandes enviados do Mestre para essa humanidade. O nosso amadurecimento espiritual vai nos levar naturalmente a descartar os rótulos que hoje nós tanto damos importância. Naturalmente nós vamos compreender que o que nós temos de efetivo valor não vem de fora, está dentro de nós. É a nossa origem e a nossa destinação. Somos divinos por natureza, somos filhos do Criador do Universo.
Então, quando Jesus proferiu o Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, e dentro do Sermão da Montanha proferiu as bem-aventuranças, Jesus estava fazendo um tratado educativo da evolução da humanidade. E nós, na nossa ignorância, na nossa pequenez, muito tempo passamos superficialmente sobre esses ensinamentos. Um dia, lendo um espírita muito conhecido da lide, espírita rio-grandense pelo menos, mas é um conferencista nacional e internacional, um médico psiquiatra chamado Sérgio Lopes, um médico pelotense. Ele escreveu um livro, O Código do Monte, e ali ele me abriu os olhos para a importância do Sermão da Montanha. É um degrau ascensional que Jesus nos oferece para a nossa libertação dos males da carne e da matéria. Dentro do Evangelho, nós temos uma parte que diz causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Quando sabemos que não fomos causadores de aflições nesta existência que estamos vivendo, sabemos que as causas dos sofrimentos são de outras existências, já que somos, e sempre fazemos isso aqui, sempre falamos sobre isso, somos todos nós, quem está falando aqui, quem está me escutando aí, quem está me vendo, seres milenares, eu não estou brincando. Milenares, eu estou dizendo, milenares. Então, por que a gente não entende isso aqui? Se nesta existência eu não causei nada e não lembro das outras existências, por que eu não lembro então? Porque eu te faço essa pergunta aqui para tu me responderes dentro daquilo que está escrito no próprio Evangelho. Dentro deste capítulo, o 5, da bem-aventurança dos aflitos, que é o segundo no degrau que Jesus nos submete o ensinamento, está aqui a explicação sobre o esquecimento do passado. O esquecimento do passado é um instrumento da lei divina que favorece a nossa encarnação, o nosso momento, esta vida. Porque no estágio pré-primário que nos encontramos como espíritos, onde o véu da ignorância ainda é muito denso na nossa capacidade de mensurar Deus e sua criação, seria extremamente prejudicial para nós sabermos das nossas existências anteriores em que, em aprendizado infantil sob o ponto de vista espiritual, erramos muito, amigo Antônio. Erramos muito, prejudicando muito irmãos nossos de jornada. Como a lei de Deus é perfeita e extremamente bondosa, e a sua misericórdia se derrama na mesma intensidade que a justiça é aplicada, nós somos trazidos para outra lei, que é a lei de encarnação, para vivermos entre aqueles os quais nós necessitamos recuperar os males que praticamos. Seria impossível fazê-lo se nós tivéssemos conhecimento dos fatos anteriores. Não teríamos o amor pela mãe, pelo pai, pelo filho, pela esposa, com aquele condão que nós temos neste andar de esquecidos das vidas anteriores,
se soubéssemos que ali está quem nos prejudicou ou quem nós prejudicamos. Então, a lei do esquecimento é uma lei vantajosa para o nosso ir e vir atual. E o não te perturbes vem trazer para nós hoje, essa lição de Emmanuel, vem trazer para nós hoje exatamente esse assunto. Vivemos em época de pandemia, época muito difícil, estamos ultrapassando talvez a primeira fase e estamos ainda, digamos assim, cozinhando, aprendendo como se faz para conter ou para acalmar, aplacar a ira, digamos assim, do vírus, e vem a preocupação. E vem, todo dia aparece uma preocupação. E a lição é: não te perturbes. E dá a lição muito clara no dizer assim: aquela madeira que sofreu pelo serrote, não foi para fazer uma coisa boa, uma casa que abrigou alguém, por exemplo? Assim é o espírito e assim é o corpo. O corpo está servindo hoje para nós aplacarmos a ira do passado, aquilo tudo que nós fizemos no passado, e às vezes esse passado é muito recente, às vezes esse passado é desta encarnação. Aí que está um grande detalhe. Às vezes, não, é só o passado, é só o passado. Não, às vezes a gente esquece o que faz. E como a gente esquece, né? Só lembra aquele que sofreu aquilo que nós fizemos para ele. Mas nós que fizemos o mal para alguém, a gente esquece. Praticamente a gente deixa adormecer, digamos assim. Então é importante que lembremos: o corpo está sofrendo hoje consequências de um passado delituoso, e um passado que pode ser desta encarnação ou de outras encarnações, e que precisa passar por esta dificuldade, por esta dor, por esta doença, para que esse espírito saia limpo o mais rápido possível para o prosseguimento da sua jornada evolutiva, quer aqui na Terra ou em outros planetas, ou quer então na própria vida errante, já que também na vida errante há o progresso. Sem dúvida. É importante fazer esta reflexão desta forma, porque se Emmanuel brilhantemente nos dá os exemplos simples da natureza, em cuja transformação se vê a utilidade e a beleza do produto transformado, o ser humano está se preparando com a sua dor, com o seu sofrimento, com o seu aprendizado lento e dolorido, a ser o anjo do futuro. Todos estamos destinados à angelitude, e quando nós falamos em angelitude, nós inconscientemente reverenciamos o ser como um ser perfeito. Por que seria diferente para nós, Antônio? Para chegarmos a este patamar, vamos burilar aquilo que é instrumento, que pode ser burilado, que pode ser desgastado, que pode perecer, porque o espírito, a alma, não perece jamais. Pelo contrário, mais brilha, mais inteligente fica, mais poderosa fica, mais criativa fica, e o caminho, ele está aberto. Todos seremos anjos no decorrer da nossa caminhada, passando por estes ensinamentos que Paulo nos oferece e que Emmanuel nos ensina. Nós só nos fortaleceremos, porque sabendo os motivos pelos quais as coisas acontecem, a fortaleza se apresenta. Então é que para nós sofrermos com tranquilidade, para nós suportarmos com tranquilidade o sofrimento, para glorificarmos as aflições, talvez não precisa isso. Acho que não é bem assim. Entender, sim, isso é diferente. Entender por que sofremos, sim,
mas que procurar, nesse entendimento, trabalhar o seu próprio ego para que o sofrimento se amaine. E, logicamente, se nós fizermos o bem, o sofrimento não vai ter tanto sofrimento, porque nós estaremos com Jesus, ajudando-o a carregar a sua cruz, que ele carregou no passado, agora não mais aquela cruz, mas ajudando ele na feitura dos bens que ele deixou para nós fazermos aqui na terra. Entendimento, sim, e não vamos sofrer assim, vamos baixar a cabeça e deixar a coisa acontecer. Não é isso que eu falei. E esse é o sentido da resignação que está aqui no texto. A resignação é entender o processo pelo qual nós estamos inseridos. E a razão, ela é óbvia, é para que nós não coloquemos na frente das nossas atitudes a nossa animalidade, responsabilizando os outros pelas vinditas, pelo sofrimento e pela nossa dor. A resignação estabelece, através do conhecimento, a causa, a origem, e nós sabendo que esta causa, que esta origem, ela é de nossa autoria, nos fortalecemos para a correção de rumo, porque esse é o nosso caminho. Não te perturbes, não nos perturbemos, portanto, com as tempestades que estão chegando. Olha a importância disso, estão chegando as ventanias, os tempos são chegados, que nós possamos carregar Jesus nesta hora dentro de nós, colocá-lo à nossa frente e dizer assim: eu vou vencer, todos vão vencer e eu também serei um vencedor. Eu vencerei a iniquidade, veja bem, e a iniquidade não de outrem, a iniquidade que eu carrego dentro de mim, que é o mais importante. Até porque, amigo Antônio, nesta escola que nós estamos frequentando, em cuja sala de aula agora nós estamos em prova, onde nós estamos sendo questionados sobre os motivos das coisas estarem como estão, o diretor da escola é o nosso Mestre Jesus. É aí que está o detalhe, ele está no comando muito mais do que antes até. Então, que a nossa fé se eleve neste momento, porque é racionalmente aceitável os ensinamentos da doutrina espírita, como ele se apresenta. Coloca Jesus como um mestre, alguém que veio para modificar os rumos da humanidade através do ensinamento das leis de Deus. Aproveitemos o mestre, aproveitemos as bem-aventuranças, aproveitemos os seus espíritos espalhados pelo orbe a nos ajudar. A nossa oração de hoje vai também para Leonardo Mantelli, o jovem Leonardo Mantelli, que está em isolamento devido à Covid-19, e tantas outras pessoas que estão passando por esta fase tão difícil, né? Também para a Joana de Lima Fernandes Opp, lá em Sapucaia do Sul, está sempre aguardando as nossas orações, a dona Anália Ferreira, a dona Bromilda Knack, a dona Maria de Lourdes, a dona Cecília, a Jandiva, o Marcos, Alfir Pereira Mantelli, a Josiane Cortes, Andresa Zambarda Rodrigues, Paulinho Lerch, Fernanda Gonçalves, Tânia Shirley Hirsch, todas as pessoas que estão ligadas conosco, em nome de Jesus. Também para o Gilmar, para a Lucimar, para a Maria Regina, para o Norton, para o Ângelo, para a Jandiva, para o Marquinhos, para a Fátima Ertel, para a Ângela Pereira, para a Neuza, para a Nica, para a Ida, para a Lorena, para a Maria de Lourdes, para a Ione, para a Carmen, para o Geraldo Ortiz, para a Carla Dutra Berni, Luiz Carlos Pauli, Benício Werner,
Eliseu Scherer, nossa amiga Zoida, todos os nossos amigos do movimento espírita, municipal e regional, todos os nossos amigos que têm Jesus como guia, como mestre, vai o nosso beijo no coração neste momento. A morte não é nada. Eu apenas passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre.